Hoje eu quero conversar com você sobre um lugar da vida que quase ninguém gosta de falar. Nós ouvimos muitas mensagens sobre o começo, ouvimos mensagens sobre quando Deus chama alguém, sobre quando Deus entrega uma promessa, sobre quando o milagre finalmente acontece. Nós gostamos de ouvir testemunhos porque eles alimentam a nossa esperança. Nós gostamos de ouvir pessoas dizendo que venceram, que prosperaram, que conquistaram aquilo que Deus colocou no coração delas. Mas existe um lugar que quase nunca recebe atenção. Existe um lugar onde a maioria das pessoas desiste. Existe um lugar onde parece que Deus está em silêncio. Esse lugar é um meio. Talvez hoje você esteja exatamente aí. Você começou algo que Deus colocou no seu coração. Talvez tenha sido um projeto, um ministério, uma empresa, uma nova profissão, uma mudança de cidade, um casamento, uma restauração, uma transformação na sua saúde, ou talvez apenas uma decisão de viver mais perto de Deus. Você começou cheio de expectativa, você acreditou, você orou, você escreveu seus sonhos, você fez planos, você deu os primeiros passos, mas depois de um tempo, alguma coisa mudou. O entusiasmo diminuiu, os resultados demoraram para aparecer. As pessoas começaram a não acreditar tanto quanto você. Algumas até zombaram, outras simplesmente desapareceram. Então você entrou no lugar mais difícil de toda a caminhada, o meio. O meio é um lugar estranho, porque você já não está onde começou, mas também ainda não chegou onde Deus prometeu. Você olha para trás e vê tudo o que já investiu. Você olha para frente e ainda não consegue enxergar o cumprimento da promessa. É como caminhar por uma estrada onde você não consegue mais ver o ponto de partida e ainda não consegue enxergar o destino. E é justamente nesse lugar que muita gente decide voltar. Não porque Deus mudou de ideia, não porque Deus cancelou a promessa, mas porque permanecer no meio exige uma fé diferente. Existe uma fé que acredita quando tudo está emocionante. Existe uma fé que celebra quando o milagre acontece. Mas existe uma fé muito mais profunda, muito mais madura, que permanece quando não existe emoção nenhuma. É a fé que continua obedecendo, mesmo quando não entende. É a fé que continua plantando mesmo quando ainda não vê nenhuma colheita. E eu acredito que essa é a fé que Deus mais deseja desenvolver dentro de nós. Eu estava refletindo sobre isso hoje e Deus trouxe algo muito forte ao meu coração. Muitas vezes nós oramos pedindo para Deus mudar a nossa realidade, mas Deus está muito mais interessado em transformar quem nós somos enquanto caminhamos até essa realidade. Porque pense comigo, imagine que Deus colocasse hoje nas suas mãos tudo aquilo que você pediu durante anos. Imagine que hoje acontecesse exatamente aquilo que você sonhou. Será que você estaria preparado ou preparada para sustentar aquilo que recebeu? Porque conquistar é uma coisa, permanecer é outra completamente diferente. A Bíblia está cheia de pessoas que viveram exatamente esse processo. Nós lembramos de José como governador do Egito, mas esquecemos que José passou anos vivendo o meio. Deus deu um sonho para José quando ele ainda era muito jovem. O sonho era verdadeiro, a promessa era verdadeira. Deus realmente iria cumprir aquilo. Mas entre o sonho e o cumprimento existiu um caminho extremamente doloroso. Primeiro veio o poço, depois a escravidão, depois uma falsa acusação, depois a prisão. E durante todo esse tempo, Deus não falou novamente com José dizendo: calma, está tudo certo. Deus simplesmente continuou trabalhando em silêncio. Imagine quantas vezes José poderia ter pensado que tinha entendido tudo errado. Imagine quantas noites ele passou olhando para as paredes daquela prisão, tentando entender onde Deus estava. E é justamente isso que acontece conosco. Nós achamos que quando Deus está em silêncio, significa que ele foi embora. Mas o silêncio de Deus nunca significa ausência. Muitas vezes significa apenas que ele continua trabalhando nos bastidores, enquanto nós só conseguimos enxergar o palco vazio. Pense em Davi. Deus enviou Samuel para ungí-lo como rei. Que momento extraordinário! Imagine receber uma promessa naquela dimensão. Mas sabe o que aconteceu depois? Davi voltou para cuidar das ovelhas. Nada mudou externamente. O céu havia declarado um futuro completamente diferente para ele,
mas a rotina permaneceu exatamente igual. Você consegue imaginar a frustração? Ser ungido rei e voltar para o pasto? Muitas pessoas teriam pensado que Deus estava demorando demais, outras talvez desistissem, mas Davi permaneceu fiel naquilo que parecia pequeno. E esse é um princípio espiritual que nunca muda. Deus observa como tratamos aquilo que parece pequeno antes de confiar aquilo que parece grande. Hoje eu acordei e vi uma coisa muito simples. O canal chegou a 701 inscritos. Talvez alguém olhe para esse número e diga que ainda é pouco. Mas quando eu parei para pensar, imaginei um auditório com 701 pessoas sentadas ouvindo uma mensagem. Isso não é pouco. São vidas, são histórias, são pessoas que Deus decidiu conectar de alguma maneira com aquilo que Ele colocou no meu coração. E naquele momento eu pensei, essas também são sementes. Cada vídeo gravado foi uma semente. Cada dia que eu sentei para estudar foi uma semente. Cada roteiro escrito, cada madrugada, cada momento em que eu pensei em desistir e continuei. Tudo isso eram sementes. E talvez esse seja um dos maiores erros da nossa geração. Nós queremos colher sem amar o processo do plantio. Nós queremos a árvore sem aceitar que primeiro a semente desaparece debaixo da terra. Porque a semente realmente desaparece. Você planta e parece que nada aconteceu. Durante dias, você olha para aquele solo e não existe absolutamente nenhum sinal de vida. Mas é justamente nesse período invisível que o maior trabalho está acontecendo. As raízes estão crescendo, a estrutura está sendo formada, a planta está se preparando para sustentar aquilo que um dia ficará visível para todos. Percebe como Deus trabalha? Enquanto nós estamos preocupados com os frutos, Deus está fortalecendo as raízes. Enquanto nós queremos velocidade, Deus está construindo profundidade. Porque frutos sem raízes não permanecem. Pessoas sem estrutura não sustentam aquilo que recebem. É por isso que tantas pessoas chegam rápido e desaparecem rápido. Porque Deus nunca teve pressa de formar alguém. Nós é que temos. Talvez você esteja vivendo exatamente isso hoje. Talvez você ore todos os dias e diga, Senhor, por que nada acontece? E Deus esteja respondendo. Está acontecendo, mas ainda não na velocidade que os seus olhos conseguem perceber. Nós temos a tendência de medir a fidelidade de Deus apenas pelos resultados visíveis. Mas Deus nunca prometeu trabalhar apenas naquilo que podemos enxergar. Ele trabalha muito mais naquilo que ainda não vemos. É interessante porque nós sempre pensamos que a promessa é o maior presente. Mas olhando para a Bíblia, eu percebo que muitas vezes o maior presente foi quem aquelas pessoas se tornaram durante a espera. José não saiu da prisão apenas para ocupar um cargo, ele saiu da prisão completamente diferente do jovem impossível que havia recebido o sonho anos atrás. Davi não chegou ao trono sendo apenas um homem escolhido, ele chegou ao trono sendo um homem preparado. Abraão não recebeu apenas um filho, ele recebeu uma fé que havia sido amadurecida durante décadas. E isso me faz pensar em quantas vezes nós pedimos para Deus acelerar processos que, na verdade, estão formando exatamente a pessoa que precisamos ser. Talvez você esteja pedindo uma porta aberta, enquanto Deus está formando maturidade para quando essa porta abrir. Talvez você esteja pedindo recursos financeiros, enquanto Deus está formando sabedoria para administrar esses recursos. Talvez você esteja pedindo influência, enquanto Deus está formando humildade, para que essa influência não destrua você. Eu acredito profundamente que Deus nunca desperdiça um processo. Nenhum dia de obediência é perdido. Nenhuma oração feita com sinceridade é esquecida. E nenhuma semente plantada em fidelidade desaparece diante de Deus. Pode parecer invisível para as pessoas, pode parecer pequeno aos olhos do mundo, mas Deus trabalha com princípios. E um dos princípios mais importantes do reino é que toda semente produz segundo a sua espécie, desde que permaneça no solo tempo suficiente. Talvez hoje você esteja cansado, cansada, e eu quero dizer uma coisa para você. Estar cansado, cansada, não significa que você está no caminho errado. Às vezes significa apenas que você está caminhando. Jesus também se cansou. Elias se cansou. Jeremias se cansou. Davi se cansou. O problema nunca foi o cansaço.
O problema é permitir que o cansaço tome decisões por nós, porque decisões tomadas no auge do desânimo quase sempre nos afastam daquilo que Deus estava construindo. É por isso que eu quero deixar essa palavra gravada aqui. Não pare no meio. Não tome decisões permanentes por causa dos sentimentos temporários. Não abandone o chamado, porque hoje você não consegue enxergar o final. Continue plantando, continue estudando, continue aprendendo, continue gravando, continue servindo, continue obedecendo, porque o resultado da semente só aparece para quem continua semeando. Eu ainda estou vivendo esse processo. Eu ainda não cheguei onde acredito que Deus quer me levar. Ainda existem sonhos que não aconteceram. Ainda existem projetos em construção. Ainda existem orações esperando resposta. Mas hoje eu compreendi uma coisa que mudou completamente a minha forma de enxergar essa caminhada. Deus não está apenas preparando aquilo que eu pedi. Deus está preparando a mulher que um dia irá sustentar aquilo que Ele vai entregar. E talvez essa seja a palavra que você precisava ouvir hoje. Pare de medir sua vida apenas pelos resultados imediatos. Comece a perceber quem você está se tornando. Porque um dia você vai olhar para trás e entender que Deus nunca esteve atrasado. Ele apenas estava trabalhando em um nível muito mais profundo do que você conseguia imaginar. Se essa mensagem falou seu coração, eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo com alguém que esteja pensando em desistir. Inscreva-se no canal, porque todas as semanas eu compartilho conteúdos para fortalecer sua fé, sua identidade e o seu propósito em Deus. E se você deseja caminhar comigo de uma forma ainda mais profunda, conheça também a Academia Alma Guerreira. É uma mentoria guiada para pessoas que desejam crescer de forma integral, fortalecendo o corpo, a alma e espírito, aprendendo princípios bíblicos que transformam a vida na prática. No mesmo link, você também encontrará os meus livros, outros recursos que preparei para ajudar você nessa jornada. E nunca se esqueça desta verdade. O meio nunca é o destino. O meio é apenas o lugar onde Deus está formando a pessoa que viverá o milagre. Então, permaneça, continue, porque aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus.